Graça e paz, amados irmãos. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicados. Você que nos assiste pelo canal dessa comunidade e tem sido edificado e abençoado pelas nossas reuniões, pela palavra do Senhor. Bom, irmãos, graças ao Senhor por nós nos reunirmos novamente, né? Sábado passado tivemos um evento com várias assembleias juntas, que foi também uma grande bênção estarmos junto com os irmãos. E nós estamos retomando hoje a leitura do livro de Atos. Estamos vendo, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e na última mensagem da semana retrasada, vimos ali o final do capítulo 15, e vou dar uma contextualizada para os amados irmãos. Nós vimos, irmãos, de uma decisão tomada em Jerusalém. A decisão foi tomada pelos apóstolos e presbíteros sobre uma situação em que alguns indivíduos desceram e foram até Antioquia e perturbaram a alma dos irmãos, impondo a lei de Moisés em contraste com a salvação. Isso não podemos abrir mão das coisas essenciais. E ali Paulo e Barnabé subiram até Jerusalém, levaram essa questão para decisão junto com os presbíteros e apóstolos de Jerusalém, e ali houve uma decisão tomada, houve um consenso, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tiago depois levantou, colocou essa voz da decisão desse concílio. Porém, a unidade por trás da decisão foi uma das várias evidências de que era a obra do Espírito Santo. Na mensagem anterior, o irmão Abner nos ajudou falando da diversidade na unidade. Então, o Espírito Santo falou por meio de Pedro, quando Pedro se levanta, falou para o Tiago, e Tiago confirmou por meio de outros a decisão sobre a unidade na diversidade, em relação àquelas 4 coisas essenciais que estava perturbando os irmãos. Então essa carta foi escrita em Jerusalém, foi lida em Antioquia, causando uma alegria e conforto com os irmãos, como consta nos versículos 30 e 31 do finalzinho do capítulo 15. E essa carta ela foi encomendada pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém por meio de Judas e Silas, que foram até Antioquia junto com Paulo e Barnabé, retornando e lendo essa carta para os irmãos. Graças ao Senhor. E hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade no finalzinho do capítulo 15, e vamos iniciar agora a segunda viagem de Paulo. Então nós vamos ler vários versículos. Eu vou ser bem econômico no tempo, porque talvez não consiga compartilhar tudo aos irmãos. Então, muito rico. Nós temos 3 sessões aqui nessa palavra de hoje, tá? Nós temos a primeira situação de uma discordância que houve entre Paulo e Barnabé. Nós temos também ali uma situação onde Paulo encontra, que mais tarde seria o seu filho amado na fé, Timóteo, e a visão em Troade, e os impedimentos do Espírito Santo através dos nossos planos. Como diz Provérbios, o homem pode fazer muitos planos, mas a decisão vem do Senhor. Então vamos ler Atos capítulo 15, versículo 36. Vamos fazer a leitura, irmãos, são muitos versículos. Vamos ler primeiro esse bloco de versículos, tá bom? Atos capítulo 15, versículos 36 até o versículo 41. Vamos lá? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos
por todas as cidades. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar um pouco? Querido amado Senhor, estamos diante, Senhor, da Tua palavra, que é fidedigna, inspirada e escrita pelo Espírito Santo. Espírito Santo, pedimos a Ti, passeia no meio dessa congregação, passeia, Senhor, nos aquietando, nos limpando de toda a poeira, de qualquer acúmulo de maldade dessa semana, nos liberta completamente para Ti, para compreendermos e praticarmos em nosso viver o que está escrito em Tua santa palavra. Senhor, guarda-nos em Ti, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, Senhor. Pai, nós Te agradecemos por meio de Jesus Cristo, por meio, Senhor, do Teu Santo Espírito que nos guia em todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Nós Te agradecemos, Senhor, por Tu estares nos guiando nesses últimos tempos a toda a verdade, nos edificando, nos confortando, nos arraigando na Tua palavra. Tua palavra, Senhor, é a verdade. Ó, querido Senhor, nós só temos que Te agradecer, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, queridos irmãos, nós vemos aqui nos versículos 36, esse bloco de versículos de 36 até 40, é a preparação da segunda viagem missionária. Paulo, com um coração de pastor, ele, há 4 anos, aproximadamente de 4 a 5 anos, depois que ele teve a primeira viagem, e nós vimos, desde o capítulo 13, nós vimos essa primeira viagem por toda aquela região, onde ele partiu de Antioquia e subiu até as montanhas, o lugar mais alto, a região da Galácia, e ele passou por todas aquelas igrejas, Antioquia, da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. E mais tarde, Paulo agora, ele prepara essa viagem e disse a Barnabé: Barnabé, vamos voltar agora para ver como os irmãos, para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, como eles passam. Irmãos, isso é um coração de um pastor. Aquele que prega a palavra, que vai a uma determinada região, ele tem os seus filhos, é como o próprio apóstolo Paulo fala em suas cartas, uma mãe a quem ama os seus filhos. E ele decide aqui com Barnabé fazer essa segunda viagem para ver como os irmãos estavam, como os irmãos têm passado. E aqui, irmãos, surge uma situação. Depois de resolvidos todos os problemas doutrinários que haviam perturbado a igreja, era hora de voltar para essa segunda viagem. Então aqui ele decide, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Os irmãos sabem que João Marcos é primo de Barnabé. Barnabé, ele é natural de Chipre, e a figura de Barnabé é um homem encorajador. Lá desde a igreja, no início da igreja de Jerusalém, aparece Barnabé como filho da consolação, aquele que encoraja, aquele que admoesta, tem um verdadeiro coração. E ele decidiu levar João. Mas Paulo, no versículo 38, não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Eu ouvi uma mensagem essa semana de um missionário, e ele dando um testemunho,
falando sobre obra de missões. E ele contando, irmãos, como é difícil uma obra missionária. Ela demanda muito trabalho, muita dedicação, muita oração, muito desprendimento, muito joelho no chão, muitas lutas, como Paulo fala, muitas lutas por fora e muitos temores por dentro, muitas horas sem comer, muitas horas sem beber água, tudo isso por causa do Evangelho. E Paulo, ele não poderia arriscar um segundo empreendimento com aquele que se afastara desde a Panfilha e voltou, deixou eles no meio e voltou para Jerusalém. E aqui, irmãos, houve entre eles tal desavença. Nós não sabemos qual foi a discussão, mas houve tal desavença. O escritor Lucas escreve que vieram a separar-se. Então Barnabé, cheio de coração, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Quando nós pensamos que às vezes num desentendimento de servos de Deus, obreiros, Satanás ganhou terreno? Não. Deus, irmão, nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele encontra numa situação dessa algo para haver uma multiplicação de pregadores. Barnabé toma a João Marcos e vai para Chipre. E Paulo, versículo 40, escolhe a Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou. Vamos colocar o mapa, por favor, irmão? Eu sou o irmão do mapa. Acho que isso ajuda bastante a gente. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. De acordo com, segundo William Barclay, ele diz que a primeira jornada missionária acabou aproximadamente há 5 anos antes desses eventos, deste capítulo. Isso foi, aqui nós estamos falando no início do ano 49 antes de Cristo. Irmãos, você sai numa região, prega o evangelho, deixa comunidades, e depois de 5 anos, o seu coração está ardendo para voltar novamente para ver como os irmãos passam. Isso é ou não é um coração de um grande pastor? Aqui nós vamos ver no mapa, irmãos, toda essa parte azul que os irmãos estão vendo, oh maravilha, graças a Deus pelos irmãos que nos servem. Toda essa parte aqui, irmãos, é o mar Mediterrâneo. Aqui é o Mar Negro. Toda essa parte laranja é a parte de terra. Paulo agora ele decide voltar para visitar os irmãos onde eles anunciou o evangelho. Então ele sai de Antioquia da Síria, novamente, número 1 aqui os irmãos estão vendo, percorre esse trecho a pé, sobe, vai subindo. Aqui ele vai subir, irmãos, até 1.200 metros, numa região muito cheia de ladrões, assaltantes. Ele sobe, então ele passa por Tarso de novo, que é a sua cidade natal. Ele sobe e aí ele para visitar aqui na Cilícia, Síria e Cilícia, são essas regiões, Síria e Cilícia. E aqui no capítulo 16, ele começa de novo. Chegou também a Derbe e Listra. Olha onde está Derbe e Listra. Os irmãos estão enxergando aqui? Olha aqui, ó. Aqui em cima. São as cidades. Essa região aqui é uma região da Galácia. São pequenos distritos. Aí Paulo ele sobe, visita Derbe. Eu vou parar por aqui, depois a gente continua. Vamos iniciar o capítulo 16. Então, irmãos, aqui o que nós tivemos nesse bloco anterior? Nós tivemos aqui um desentendimento. Puxa, mas desentendimento não é uma coisa muito saudável, na verdade. Muitas vezes nós falamos, por que houve esse desentendimento? E por que Lucas narrou isso? Lembra-se, irmãos, um amado irmão dessa excelente comunidade, temos que atentar nos detalhes. Vocês lembram do irmão que fala essas coisas? Nós temos muitos detalhes.
Eu vou ler para os irmãos, que é mais fácil. Segundo o nosso irmão Andrew Miller, não sei se os irmãos conhecem um livro chamado A História da Igreja, do ano 1 até o ano 1000. Andrew Miller escreve exatamente nesse ponto, quando Paulo escolhe a Silas e Barnabé leva Marcos, ele diz o seguinte: em uma jornada tão importante, tão cheia de dificuldades, que exige coragem e perseverança, segundo a opinião de Paulo, eles não poderiam confiar em Marcos como companheiro de viagem. Quando a obra de Cristo estava em pauta, o apóstolo abria mão de todos os sentimentos e desejos pessoais, e ele queria que os outros fizessem o mesmo. A propagação do Evangelho em um mundo hostil era muito sagrada aos olhos de Paulo, para que ele admitisse experimentos. Marcos preferiu a Jerusalém ao ministério. Silas preferiu o ministério a Jerusalém. Esse foi um fator preponderante na escolha de Paulo, embora sem dúvida ele tenha sido guiado pelo Espírito Santo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era tão sério com as questões de pregação do Evangelho, e ele diz em 1 Coríntios 10, 33, eu vou ler para os irmãos, 1 Coríntios 10, 33, ele diz o seguinte, se estiver aí, ele fala, irmãos, 1 Coríntios 10, 33, ele diz o seguinte: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E no 11:1 ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo ele enfatiza muito isso, para sermos imitadores. Bom, Barnabé leva Marcos, seu parente, e navega para Chipre, sua terra natal. E aqui nos separamos de Barnabé, amado, santo e precioso servo de Cristo. Seu nome não é mencionado novamente em Atos. As palavras parente e terra natal têm de falar por si mesmas ao coração de cada leitor compreensivo dessas páginas. Se meditarmos nessa dolorosa cena, é dolorido, não é, irmãos? Você vê dois homens de Deus discutirem, e aqui o autor, o Lucas, ele fala que houve tal desavença, mas Deus tem os seus planos. Se meditarmos nessa dolorosa cena, ao invés de darmos um mero resumo da grande história, teremos muito a dizer sobre o assunto. Por ora, nos contentemos com duas reflexões. Isso foi administrado de tal maneira que redundou em bênção para os gentios, pois as águas da vida se multiplicaram e fluíram em duas direções, e não em uma só. Contudo, foi a bondade de Deus, que não significa aprovação às divisões dos cristãos. Paulo fala posteriormente de Barnabé com total afeição e deseja que Marcos viesse ao seu encontro, pois era útil para o ministério. Barnabé, por ter escolhido Marcos, ele pôde pastorear, amar e colocar Marcos para servir. Se Barnabé não tivesse escolhido a Marcos e levado Marcos, mais tarde Paulo não teria escrito nas suas epístolas que traga-me Marcos, que ele é útil para o ministério. Então, em 1 Coríntios 9, 6, 2 Timóteo, tem várias referências. Não temos dúvida que a fidelidade de Paulo se tornou uma bênção para ambos, mas o mel das afeições humanas jamais poderiam ter sido aceitas no altar de Deus. Aqui, irmãos, essa desavença com eles foi por conta disso. Paulo ele estava olhando que numa jornada dessa não dava para ter experimentos. Qual segurança Paulo teria de levar João Marcos? E se João Marcos o abandonasse de novo na segunda viagem? Então Paulo escolheu a Silas e Barnabé escolheu a Marcos. Mais tarde Paulo mudou de ideia a respeito de João Marcos, e ele chama João Marcos de cooperador. Está em Filemão, versículos 23 e 24, e recomendando João Marcos à igreja de Colossos. Está em Colossenses capítulo 4, versículo 10, e roga a Timóteo, no final do seu ministério. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele roga ao seu filho Timóteo para que trouxesse Marcos, que me é útil.
E e Timóteo leva Marcos para Roma na sua segunda prisão, pois lhe era útil para o ministério. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Vamos voltar para Atos. Louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, em Atos 16, ele chegou também a Derbe e a Listra. E havia ali em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Só vou voltar um pouquinho para reforçar um pouco sobre Silas. Os irmãos sabem que Silas era um dos irmãos notáveis que servia na igreja de Jerusalém. A escolha de Silas era um judeu helenista, e ele tinha cidadania romana. Então, sabe, irmãos, às vezes as escolhas não são muito pela emoção, mas Paulo, os planos de Paulo, irmãos, era objetivar chegar até as cidades grandes ainda da Ásia. Na Ásia, a maior cidade da Ásia era Éfeso. Paulo tinha o desejo de pregar em Éfeso. Depois nós vamos ver que o Espírito Santo não permitiu. Então Silas, a escolha de Paulo é porque Silas, ele era um judeu helenista, falava grego e tinha cidadania romana. Seria muito útil para falar em grego para aquelas regiões voltadas ali da pequena Ásia. Então, ele vai ser agora o principal companheiro de Paulo na segunda viagem. Por essa razão, o nome de Silas, ele muda frequentemente. Sem dúvida, ele também é Silvano. Ele tem dois nomes. O nome dele é Silas e Silvanus, que é um nome latim. E em muitas epístolas você vai encontrar o nome Silvano. Várias epístolas de Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, Paulo menciona Silvano. 1 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo escreve a carta e menciona Silvano. Esse Silvano das cartas é Silas. E em 1 Pedro também, Pedro fala sobre Silvano. Então aqui, em Atos 16, ele chega em Derbe e a Listra. Nós estamos falando 5 anos depois que Paulo passou na sua primeira viagem. E ele conhece ali um discípulo chamado Timóteo. Naquela época, irmãos, não era muito bom aos olhos dos judeus uma união mista entre judeus e gentios. E Timóteo era fruto de um casamento misto. A sua mãe era judia, mãe de Timóteo era judia, e o pai era grego. Então, Atos 16, está aí, para os irmãos? Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho, versículo 2, os irmãos em Listra e Icônio. Puxa, que bom testemunho esse! 2 cidades darem testemunho de uma única pessoa? Como pode isso, irmãos? Icônio ficava a 32 quilômetros de Listra. Para você ter um bom testemunho, é porque houve algo na vida de Timóteo. Se nós vermos, irmãos, as epístolas de 1 e 2 Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, reforçando e lembrando que ele desde a infância aprendeu as sagradas letras. A mãe de Timóteo e a avó, a sua mãe Eunice, e a avó, como chama a avó de Timóteo? Os irmãos estão, a Lloyd. Ou seja, Timóteo nasceu num lar judeu, e desde pequeno, a sua avó e a sua mãe o ensinavam as Sagradas Escrituras. Irmãos, como é bom nossas crianças aprenderem a palavra do Senhor desde pequeno. Isso é uma bênção, não é? Quando ensina a criança no caminho que se deve andar, não é verdade? Nós temos vários relatos, irmãos, de crianças que aprenderam a palavra e hoje são servos de Deus, não é verdade? Que o Senhor possa suprir, abençoar e dar muita graça às irmãs que cuidam das nossas crianças na salinha. Aliás, vocês estão ouvindo as crianças hoje? Elas estão na salinha? Bem-aventurado seja a irmã que está cuidando. Eu não estou vendo um ruído. Glória a Deus por isso.
Deve estar ensinando a palavra. Então estão tudo quietinho. E Timóteo, irmãos, ele nasceu no lar com a palavra desde criança. Foi instruído. E aí ele tinha um bom testemunho de irmãos de 2 cidades. E aí Paulo, quando viu Timóteo, viu o testemunho de Timóteo, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Paulo não hesitou, levou Timóteo em sua companhia para juntar-se ao grupo. E aqui, irmãos, ele conhece Timóteo em Listra. Paulo decide então levar Timóteo com ele. Mas aí tem um fato interessante. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, vírgula, por isso circuncidou. O próprio Paulo circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Era, a palavra aqui está era, certamente não estou inferindo, só estou conjecturando que Timóteo perdeu o pai ainda quando era pequeno, porque o pai era grego. E por que Paulo teve que circuncidar Timóteo? Os judeus viam Timóteo como judeu. Afinal de contas, ele era filho de uma mãe judia. Um judeu não circuncidado, veja, irmãos, um judeu não circuncidado seria um apóstata. Na lei rabínica era necessário todos os homens circuncidados. Que na verdade, irmãos, o judaísmo ele tem 3 coisas essenciais. Primeiro, circuncisão, dieta e calendário. Isso rege todo o judaísmo. Circuncisão, dieta, comidas, come isso, come naquilo, e calendário. Eles tinham obedeciam todos os calendários. E Timóteo era um judeu não circuncidado. Então Paulo precisou circuncidá-lo, não por causa de salvação, irmãos, mas por causa do testemunho. Como é que Paulo ia entrar nas sinagogas e pregar para os judeus do lado de alguém que estava seguindo não circuncidado? Então, significa, um judeu não circuncidado, significa que ele teria abandonado suas raízes de fé e o seu compromisso com Deus. Então Paulo sabia que a circuncisão, irmãos, não era uma questão de salvação. Paulo não está contradizendo nada nesse contexto. Ele está somente sendo sensível ao sentimento dos judeus, ao testemunho, não querendo causar nenhum mal-estar entre os judeus. Como é que eu vou pregar algo se eu não estou vivendo? Isso tem muito a ver conosco. Muitas vezes nós queremos, irmãos, ser o que não somos, ou pregamos aquilo que não vivemos. Então o testemunho, você já ouviu essa frase? O testemunho vale mais do que palavras. Eu fui salvo, lógico, pela pregação, mas fui salvo também por causa de testemunho. Graças ao Senhor. Então, ele não queria, irmãos, causar nenhum mal-estar entre os judeus, para não fechar as portas para a salvação. Então, a nossa vida precisa ser coerente com aquilo que falamos, com aquilo que pregamos. São algumas lições que nós temos aqui. Paulo nos ajuda muito nisso. Graças a Deus. Versículo 4. Ao passar pelas cidades, esse era o encargo, irmãos. Paulo, ele tinha um duplo encargo. Quando ele programa essa segunda viagem, primeiro, fortalecer as igrejas por onde ele passou na primeira viagem, ver como os irmãos passam e entregar aquela carta, a carta que foi lá no concílio de Jerusalém. Paulo, ele queria passar pelas cidades, versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Graças ao Senhor, irmãos. Essas igrejas aumentavam em número diariamente, sem precisar de métodos
centrados no homem e manipuladores. Apenas com encorajamento, ver como os irmãos passavam, fortalecendo os irmãos, lembra nos versículos anteriores? Fortalecendo a alma dos discípulos e entregando uma carta, irmãos, mostrando para os irmãos que se viessem alguns judaizantes ali, para que eles voltassem a observar a lei de Moisés, que era necessário para a salvação. Opa, peraí, nós temos aqui uma carta, está em branco, não vou mostrar a cola para os irmãos. Temos uma carta aqui escrito por um concílio, nos ajudando. Vocês que querem vir perturbar nossa alma, já houve uma decisão para que nós nos abstenhamos de algumas coisas. Isso não é necessário para a salvação. A salvação está centrada na fé em Jesus Cristo, pela sua obra na cruz. Graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Então aqui, irmãos, vamos voltar para o mapa? Pode colocar de novo? Aqui, irmãos, nós finalizamos com o Timóteo, que se junta ao grupo, e agora eles percorrem novamente a região. Essa linha tracejada que os irmãos estão vendo, eles estão percorrendo novamente a região, irmãos. Está vendo aqui? Eles estão subindo, tá? Isso aqui é uma região portuária, está no nível do mar, aí eles vão subindo. E eles chegam agora, capítulo 16, versículo 6. Quando nós entendemos a Bíblia sobre percorrendo, é diferente de navegando, é óbvio. Está claro aqui? Percorrendo, irmãos, você percorre uma região a pé. Então eles estavam percorrendo essa região, subindo novamente. Quando eles chegam nesse ponto, na Bitínia, aqui em cima na região da Galácia, ocorrem alguns eventos que a Bíblia nos relata. Percorrendo a região frígio-gálata, aí, conseguiu aí? Essa região aqui, ó, Frígio-Gálata, toda essa região montanhosa, eles estavam percorrendo essa região, e percorrendo essa região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos, eles foram impedidos. O que é o impedimento? O impedimento é uma proibição. O Espírito Santo proíbe. Parece algo estranho. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Essa região, irmãos, ainda é a região da Ásia, chamada de Ásia Menor. Tá, toda essa região aqui. Paulo, ele tinha planos. O plano de Paulo era chegar até a cidade de Éfeso, que está aqui em cima. Não estou conseguindo enxergar. Deve estar aqui para cima. Éfeso está por aqui. Aqui, olha. Por aqui. Aqui embaixo. Eles queriam fazer todo esse percurso, descer e chegar aqui em Éfeso. Mas o Espírito Santo não permitiu. Por que o Espírito Santo não permitiu, irmãos? Não era o momento. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Isso serve para nós, alguns aprendizados, e nós vamos ver aqui. Então eles defrontaram Mísia. Aqui em cima está Mísia. Aqui, olha, Mísia está aqui, ó. Os irmãos estão vendo? Defrontaram Mísia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Pergunta aos irmãos: Espírito Santo e Espírito de Jesus, é dois Espíritos? Não é. Aqui em cima, irmãos, a Ásia refere-se ao Extremo Oriente, como nós conhecemos hoje. É a província da Ásia Menor, que é a Turquia nos dias atuais. Toda essa região aqui é a Turquia, no primeiro século. Os planos de Paulo estavam indo para uma direção. E o que fariam daquele momento? Depois da tentativa de ir para a Ásia, Paulo procurou ir para a Bitínia, outro lado oriente e o lado ocidente, mas foi novamente impedido pelo Espírito Santo.
E aqui, irmãos, fala do Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é uma frase rara no Novo Testamento. Aqui frisa, irmãos, a relação do Espírito Santo como um agente de Cristo, conforme João 16,13, não vai dar para ler todos os versículos, João 16,14. O que nós estamos falando aos irmãos aqui? Nós estamos falando, irmãos, da terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito. Ele é coigual, coeterno com o Pai e o Filho, algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza sua personalidade e caráter, o Santo Espírito, e algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza seu trabalho e poder, como Espírito da verdade. Eu vou ler um versículo para os irmãos, que aqui eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Gálatas 4,6. Gálatas 4,6 diz o seguinte: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vou ler também para os irmãos, Filipenses 1,19. Filipenses 1,19 diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, e pela vossa súplica, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Irmãos, não há dois Espíritos, é o mesmo Espírito. Ele é coeterno com o Pai, ele é o Espírito Santo, como um agente de Cristo. Então essa jornada missionária de Paulo, vamos voltar para Atos, eles contornaram Mísia. Houve ali, irmãos, um plano de Paulo, saiu, não tem problema, de ir para uma direção, o Espírito Santo não permitiu. Bom, vamos para outra direção, o Espírito de Jesus não permitiu. Puxa, e agora? O que fazer? Eles foram percorrendo. Você está numa direção, irmãos, você está seguindo uma direção. Alguns irmãos hoje nós estamos bem-aventurados de ter o GPS, né? Você põe no GPS, mostra até seu carro seguindo a estrada. Lembra antes do GPS? Você seguia, puxa, acho que eu estou na direção certa. Não era de um lado esquerdo ou direito. Bom, eu vou até o final da estrada para ver o que vai dar. E você chegava às vezes naquela direção que você tinha determinado. O que eles fizeram? Eles continuaram percorrendo. E eles desceram, dá para colocar de novo? Eles desceram, irmãos, presta bem atenção. Eles estavam aqui em cima. Onde é que está Troade aqui? Deixa eu ver. Está aqui, olha. Bom, eles foram percorrendo. E aí eles começaram a descer 1.200 metros e foram até a cidade de Troas, que tem um porto artificial, que é um porto chamado Troade. Esse porto, ele dá passagem por navegação para até a Europa. Aqui em cima, num pedacinho aqui, já tem um pedaço da Europa. O que o Espírito Santo faz, irmãos? À noite, eles têm, olha, versículo 8, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, se eles percorreram durante o dia, eles chegaram à noite. Falaram, vamos descer, vamos até o porto, vamos ver qual a direção que Deus vai dar. Chegaram à noite em Troade. E à noite, Paulo teve uma visão de um homem macedônico, de um varão macedônio. Versículo 9 de Atos 16. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia. Ele estava exatamente aqui, olha, em Troade, no porto. Irmãos, como é que você à noite vai achar uma embarcação, tudo arrumado para você navegar? A Bíblia é muito clara. Versículo 10: assim que teve a visão, imediatamente
Nosso Deus, Ele pode, irmãos, na nossa vida, mudar os nossos planos. E muitas vezes eu e você achamos que nossos planos são frustrados, é obra do inimigo. Irmãos, não reclamem. Depois que eu li essa palavra, falei, puxa Senhor, quanta luz. Muitas vezes nós fazemos planos, e muitas vezes o Senhor quer nos impedir de ir naquela direção, porque Ele não quer nos levar para outra direção. Mas o próprio Deus que nos impede, Ele dá suprimento para eu e você, irmãos, chegar numa situação de bênção. Você já se perguntou, puxa, eu quis fazer algo, não deu certo, e depois eu descansei e deu certo, ou foi até melhor. Quem daqui teve essa experiência? Muita gente teve essa experiência. Cada um de nós teve essa experiência. Então eles, assim que teve a visão, e Deus, irmãos, nosso Deus, Ele fala por sonho, por visão. Ele usa uma pessoa para te falar. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Ora, versículo 10, se você pegar o paralelo do versículo 10 ao versículo 7, eles estavam defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Mas agora, eles concluem que Deus havia chamado. O Espírito de Jesus é Deus. O Espírito Santo, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso. E aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos que este relato, irmãos, ele destaca a importância de alinhar nossos planos com a vontade do Senhor, demonstrando obediência, irmãos, e posicionamento em Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não oramos, nós agimos rapidamente, e às vezes nós colhemos frutos das nossas decisões erradas sem oração. Isso é uma verdade. Não vou pedir para os irmãos levantar a mão, mas muitas vezes nós quebramos a cara. Paulo, com a sua equipe aqui, eles não insistiram nos seus próprios planos. Eles queriam ter a restrição do Espírito Santo. E no versículo 8, irmãos, desse versículo, a partir dessa cidade, a partir do versículo 8, vou voltar a insistir para os irmãos. Tem um amado irmão nessa comunidade que fala, atente aos detalhes. Eu estava lendo esses versículos, olha que interessante. Atos de 15:30. Os que foram enviados. Alguém está narrando, alguém está fazendo uma narrativa, lendo, está falando deles, os que foram enviados. A partir daqui, outro versículo, ao passar pelas cidades. Quem está narrando o livro de Atos é Lucas. E Lucas fala de uma maneira de narrativa de eles. Mas agora, a partir do versículo 10, começa as primeiras sessões de nós e nos, na primeira pessoa do plural. É isso mesmo? Eu não sou muito bom de português. Tem a terceira pessoa do plural e a primeira pessoa do plural, não é isso? Os professores me corrigem. Preste muita atenção. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos. Eu estou incluído nesse procuramos. Lucas narra, se incluindo. Irmãos, os historiadores, todos eles são unânimes em dizer que Lucas se incluiu nessa equipe de Paulo, em Troade. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos... Como é que eu posso dizer nos havia? Nos, eu estou dizendo que é no plural, eu estou me incluindo com mais alguém, nos chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, irmãos,
aqui eu vou ler algo para os irmãos. Este é o começo das primeiras das assim chamadas sessões nós, em Atos, onde a primeira pessoa do plural é substituída pela terceira. Agora eu falei certo, né? Eu não fiz uma salada, não. Essa sessão nós se estende através até o capítulo 17. Eu não vou entrar nos detalhes, que o irmão, na próxima mensagem, ele vai falar essa mensagem, mas eu já estou dando uma pala, né? Essa sessão se estende através do versículo 17. Se alguém anotar na Bíblia todas as ocorrências da palavra nós e nos versículos 10 a 17, olha o versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, Atos 16, 17, seguindo a Paulo e a nós. O que Lucas está dizendo? Que ele estava incluso naquela viagem missionária de Paulo. E por que Lucas se inclui? Eu fiquei perguntando, por que Lucas se inclui junto com Paulo? E ele se inclui na narrativa dizendo, partimos nós, porque Lucas era médico. E Paulo precisava de Lucas, porque Lucas, ele tem sido ótimo no ministério de Paulo. Lucas, ele é retratado por Paulo como um médico amado. E todos nós sabemos que Paulo, ele tinha uma situação de enfermidade muito grave, que ele rogou 3 vezes ao Senhor para tirar o espinho da carne, mas o Senhor não permitiu. Então Lucas, por ser aquele que narra o livro de Atos, os feitos do Espírito Santo, porque o livro de Atos, irmãos, é obra do Espírito Santo, é os feitos do Espírito Santo. Ele, além de tudo, era um médico. Irmãos, quão bom você ter do seu lado um médico, não é verdade? Quando se tem enfermidades. E aqui, depois de tudo isso, irmãos, segundo os historiadores, irmãos, eu não estou aqui, a Bíblia, eu não estou falando o que está na Bíblia, mas segundo os historiadores, eles dizem o seguinte: parece ter uma suposição justificada afirmar que Lucas, o autor de Atos, juntou-se ao grupo de Paulo em Troade, navegou com os missionários através da Europa e permaneceu em Filipos como o primeiro pastor daquela igreja durante cerca de 6 anos, até o retorno de Paulo. Depois ele juntou-se a eles novamente e permaneceu ao lado de Paulo até a ocasião da morte do grande apóstolo, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, aonde Paulo relata para Timóteo: Timóteo, venha depressa, só Lucas está comigo, só Lucas está comigo. Agora, irmãos, nós vemos uma outra razão, né, pelo qual foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Veja, irmãos, eu estou apenas conjecturando e retratando o que os historiadores ao longo desses séculos dizem através desses relatos da narrativa de Atos. Nós vemos outra razão pela qual o Espírito de Jesus não os impediu de irem para Bitínia. Deus queria que Paulo e sua equipe fossem para Troade e pegassem um médico chamado Lucas, porque Deus disse não a Paulo. Essas 2 vezes nós temos o Evangelho de Lucas escrito e o livro de Atos escrito por Lucas, um médico amado. O que nós podemos, irmãos, tirar de lições sobre esses relatos? Primeiro, Deus guia-nos através do controle da nossa disposição. Deus nos guia através. Deus, ele controla todas as coisas, mas ele vê a nossa disposição. Segundo, quando obedecemos os controles e a devida direção de Deus, que irá chegar no seu devido tempo. Embora, irmãos, muitas vezes nós possamos ser testados, Deus sempre deixará bem clara a sua vontade àqueles que lhe obedecem. Louvado seja o Senhor. Eu acho que eu consegui resumir aqui. Não queria ler, tem mais aplicações práticas. Se os irmãos permitirem, a gente pode ler amanhã, na reunião de amanhã, aplicações práticas sobre esse texto que vimos.
Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, deixar a reunião para os irmãos reunirem em grupos, né? Louvado seja o Senhor.